Bom, João, primeiro, obrigado, né? Obrigado por você aceitar nosso convite. Né? Aqui internamente da FGR a gente fala o João da Iuno, o João dos treinamentos, né? Acabou que a gente se conhece já há algum tempo, né, João? E a relação da FGR com você acabou se tornando maior pelos treinamentos, mas hoje eu quis chamar o João consultor financeiro, com a vantagem que conhece muito do mercado imobiliário, né? Tem se envolvido muito conosco, com a FGR, com as imobiliárias parceiras. Então eu queria que você contasse um pouco de você, da sua formação, que algumas já, né, João? Formações, alguns cursos fora. Contasse da sua empresa, como que você teve contato com o mercado imobiliário, como você vê o mercado imobiliário. A gente bater um papo para trazer principalmente a clareza de investimento, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos parceiros, entender como é que esse mercado financeiro funciona, como alguém do mercado financeiro vê o mercado imobiliário, se eles são conflituosos ou não, se eles podem andar de mão dadas. Você tem me mostrado aí que pode andar muito de mão dada, mas para mostrar principalmente para o nosso cliente que comprou, né, um jardim, seja uma casa, seja um lote, como investimento ele é muito bom, muito sólido, a gente fala muito isso, né? Isso é quase que um mantra repetido pelo nosso corretor, mas eu queria uma visão de alguém do mercado financeiro. Então conta um pouquinho para a gente de você, João. Cara, obrigado pelo convite, mais uma vez. Se eu me casei com o mercado imobiliário, você foi o padrinho, Obrigado. Não resta dúvidas. Eu comecei, na verdade, minha vida sempre permeou o mercado imobiliário de uma forma ou de outra. Assim, esses dias eu estava fazendo um timeline assim, da minha existência mesmo. E meu pai, quando eu era muito novinho, tinha uns 2 anos, meu pai tinha uma imobiliária, fechou a imobiliária para poder investir em outras coisas. E aí o Collor pegou o dinheiro da poupança, eram 60 lotes em Goiânia, e acabou com tudo. E aí o tempo passou, eu acabei me formei em economia. No finalzinho eu falei, cara, isso aqui mexe com pouca matemática, eu quero aprender mais matemática. Descobri na economia que quem ganha dinheiro é quem sabe fazer conta. Fui para engenharia civil. Acabei ficando 4 anos na MRV como coordenador do Centro-Oeste, da parte de logística de obra, sempre ele envolvido com obra. Falei, cara, não quero mexer com construção civil, não quero mexer com obra, vou para os Estados Unidos. Até gosto do mercado imobiliário, mas não da obra. Mas não gosto da obra. Não continua igual. E aí eu fui para os Estados Unidos, saí da MRV para ir para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação na área de neuromarketing, né? Que é como o cérebro funciona para tomar decisão de compra. Vamos resumir assim. Fui para Berkeley, voltei para o Brasil e aí falei assim, cara, Estava pensando em abrir uma espécie de um mini fundo imobiliário, construir casas e vender as cotas da construção para pequenos investidores. Conversando com o meu atual sócio, que é o Vona, até então era só um amigo, falou, cara, você tem um currículo tão bom, por que você não vira planejador financeiro? O que é isso? Aí me explicou, me interessei, fui para São Paulo, mais uma vez deixei a ideia do mercado imobiliário. Fui para São Paulo, fiz um curso de formação lá, atuei 1 ano como planejador independente e depois de 1 ano criamos a então Real, né, que hoje chama Iuno. Você e o Vono? Eu, o Vono e o Gustavo. Né? O Gustavo, a gente é amigo há 24 anos, estudamos juntos desde os 11 anos de idade. Então a gente criou a Iuno para trabalhar com planejamento financeiro pessoal. Por conta da minha experiência na parte de vendas, né, de técnicas e tudo mais, eu comecei a estudar e estruturar um treinamento uma imersão para ensinar pessoas da área da saúde. Né? Até então, na época, eu namorava uma profissional da área da saúde. E o interessante foi que isso acabou chamando a atenção de quem? Sua. Falou, cara, os corretores precisam disso. Sim, por causa da forma de explicar, de ensinar, de mostrar, né? Sim. E aí eu acabei mais uma vez tendo contato com o mercado imobiliário e dessa vez eu entendi o sinal. Falei, agora chega. Eu vou me dedicar porque toda hora me puxa, né? E eu percebi que realmente é um mercado, um potencial financeiro em termos de como investimento monumental, mas justamente por ser tão bom, acaba sendo bom para muitas pessoas que muitas vezes não têm técnica, não têm expertise. Então todo mundo ganha e vai uma coisa meio amadora, né? Então a proposta justamente hoje minha, com esse contato meu com o mercado imobiliário, surgiu em função dessa ideia de profissionalizar a visão do imóvel como um investimento e profissionalizar a parte da venda do imóvel, trazendo uma noção mais apurada do que seria um comercial, uma negociação de um negócio que é extremamente interessante, que é o caso do mercado imobiliário. E aí uma coisa que você falou interessante do investimento, né, João? A gente já conversa muito sobre isso, né?
vocês têm hoje uma empresa especialista em planejamento financeiro, que senta com o seu cliente, dá dica para ele, olha, investe em tal ação, investe em tal fundo, faz um planejamento, ó, quanto você ganha, muitas vezes o cara está endividado, vocês vão lá e ajudam a sair das dívidas, de fato, se o cara estiver devendo, vocês ajudam o cara a equilibrar, e se o cara já tem um dinheiro, vocês vão ensinando, ó, faz aqui, dá curso, né? Então eu sei que vocês têm toda uma expertise, tem uma equipe muito boa, todos formados no mercado financeiro, né? Hoje vocês são até credenciados da XP, né? Não, nós somos na CVM. Na CVM já diretamente, né? Então consegue fazer toda essa parte de gestão financeira. E é uma coisa que é bem delicada, né, João? Porque assim, hoje, quando a gente vê sobre mercado financeiro, ou pelo menos todos os gurus, ou a grande maioria dos gurus de mercado financeiro, eles são meio contra o mercado imobiliário, né? Eles ou vê como um concorrente ou eles tentam tirar da ideia da cabeça do cliente que ele tem que comprar alguma coisa e imobilizar o dinheiro, né? Pelo contrário, é o seguinte, você tem a liquidez o tempo inteiro. Como é que você vê isso? E já falando um pouco disso, João, eu queria aproveitar o seu conhecimento, né, econômico e também de mercado financeiro, que você explicasse para a gente um pouco mais, né, o cenário que a gente vê hoje, contasse para a gente um pouco como que você tem visto, como é que essa taxa de juros impacta as pessoas. Você desse para a gente uma visão econômica, macroeconômica hoje do Brasil, atualmente, e que você aproveitasse e falasse para a gente, existe mesmo, assim, o cara do mercado financeiro não gosta do mercado imobiliário? Eu estou vendo que você já se apaixonou pelo mercado imobiliário, mas como é que você vê isso? Como é que você poderia explicar isso para a gente? Bruno, eu vejo... uma vez eu usei uma frase, na minha formação como planejador, todo texto fora do seu contexto é um pretexto para te vender alguma coisa. Sim. Então, quando acontece muito de uma pessoa do mercado financeiro criticar o mercado imobiliário, é porque ele ganha dinheiro só com o mercado financeiro. Da mesma forma, alguém que do mercado imobiliário critica o mercado financeiro, é porque ele ganha dinheiro com o mercado imobiliário. E por eu ganhar dinheiro nos dois mercados, eu acredito que hoje eu consigo ter uma visão um pouco mais isenta, sabe? Eu já fui essa pessoa exclusivamente do mercado financeiro. E é tão infantil essa briga, e eu estou usando o termo que eu acho mais congruente, ele é infantil, porque o mercado financeiro fomenta o mercado imobiliário. As pessoas investirem, pouparem, fomenta o mercado imobiliário, né? E o mercado imobiliário gira uma quantidade de dinheiro fenomenal. Que também um investimento. Que também fomenta o mercado financeiro. Que também fomenta o mercado financeiro, não tem como dissociar. E hoje, assim, quando você começa a trabalhar com pessoas que têm um patrimônio considerável, é uma insanidade você pegar todo esse dinheiro e jogar inteiro no mercado financeiro. Como também não é prudente você pegar todo o dinheiro de alguém e imobilizar. Então, é uma visão... Eu penso assim, eu acho muito infantil hoje quando eu vejo, por exemplo, um profissional do mercado financeiro acabando com o mercado imobiliário. Porque, cara, esse cara... É porque ele ganha dinheiro com aquilo, né? Eu lembro uma vez, até uma cliente nossa, que você... Não sei se foi... Ela que te indicou, né? Sim. Uma vez ela me passou eu tinha recebido um contato de um cara que um vídeo e ele tem um site todo bem montado e ele acabando com o mercado brasileiro. Aí eu, curioso que sou, peguei o nome dele e fui procurar as referências. O cara tem uma empresa para investir na Europa. Entende? Esse conflito de interesse. Então eu acho que assim, ainda mais isso é uma das bandeiras da Iuno, né? A ausência total de conflito de interesse. Então, hoje, como eu falei, eu acho muito imaturo, eu acho que a pessoa que critica o mercado financeiro sendo do mercado imobiliário, ela não entende como funciona o mercado, essa transferência de capital, e a pessoa do mercado financeiro que critica o mercado imobiliário, ele ganha dinheiro com o mercado financeiro, então é óbvio que ele vai falar mal. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio. As duas coisas elas estão profundamente conectadas e é impensável dissociá-las. E investir só no mercado financeiro, eu acho hoje uma grande bobagem, né? Claro, João, eu quero colocar todo o meu dinheiro em Tesouro Selic, por exemplo, que vai te render 1% ao mês. Beleza, só que o mercado imobiliário, a gente sabe, por exemplo, muitos dos empreendimentos da FGR entregaram 3 vezes isso, né? Então eu acho assim, se você quiser abrir mão da rentabilidade completamente para olhar só para a liquidez e a segurança, ok. Mas eu acho uma bobagem. Aí entra o mercado imobiliário. Eu vejo que o mercado imobiliário, João, eu estou comercial da FGR tem quase 10 anos, né? Então, acaba que tive contato com muitos clientes, né? De todas as rendas, né? O cliente do primeiro imóvel, o cliente está comprando às vezes um lote um pouco menor, mas que é a classe que a FGR consegue atender hoje, né? Classe
B+, classe A, é o cliente que a gente consegue atender hoje. Então, muitas vezes eu sento com muitos desses clientes. E quando você começa a conversar, muitos optam pelo mercado imobiliário como investimento porque é fácil para ele entender, né? Por exemplo, assim, uns amigos meus falam, Bruno, eu não consigo guardar dinheiro. Mas a partir do momento que eu vou lá e compro um lote, e eu estou pagando a parcela, eu me sinto como investidor. E se eu tiver aqui no endereço e saber onde está o lote, eu vou lá no condomínio X, quadra X, lote tal, e eu sei que meu investimento está lá. Então, eu acho que isso que o mercado imobiliário proporciona para o cliente, principalmente para quem está começando a investir, que é a facilidade de entender. Né? Eu ganho tantos reais por mês, pago uma parcela de tantos reais por mês, então é muito fácil do cliente entender, porque quando você vai para investimentos, mercado financeiro, você já tem que ter um conhecimento muito maior, você tem que saber que empresa que você está entrando, né? Se você vai investir em ações, se você vai investir em um fundo imobiliário, você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais complexo. Né? E quanto mais você se aprofundar, mais você vai ter domínio daquilo. Sim. Mas o mercado imobiliário acaba que te dá essa oportunidade de se tornar um investidor, só que você não tem aquele conhecimento tão profundo, né? Ele fala, poxa, a FGE, por exemplo, a gente desenvolve muitos condomínios do Senador Canedo. A gente lançou um agora, vai lançar outro em breve. Então, o cliente consegue ir lá e falar, poxa, lançou por quanto? Ah, lançou por tanto, há 3 anos atrás. Nossa, hoje vale 3 vezes mais. Então, poxa, vai lançar um condomínio do lado? Ah, tá fazendo tal obra, tá fazendo tal infraestrutura. Então, eu acho que para as pessoas é mais fácil elas entenderem. Sim. E isso para investimento traz uma segurança, porque eu vou investir naquilo que eu consigo entender. Talvez que por isso também os gurus do mercado financeiro não tenham certa raiva, porque ele tem uma certa dificuldade de explicar a parte dele, mas com o mercado financeiro o mercado imobiliário é muito fácil das pessoas entenderem. Você concorda com isso? Você acha que é tão fácil assim? Eu concordo totalmente. Inclusive tem um treinamento que, enquanto você falava, eu me lembrei de um treinamento que eu dou para as imobiliárias que eu presto consultoria, que é entregar argumentos do mercado financeiro pro mercado imobiliário. Acaba que o mercado imobiliário é a forma mais segura, que pode entregar, comprando certo, uma rentabilidade muito interessante e ser uma forma de fato de investir. Então eu concordo contigo, eu acho que isso é muito benéfico para as pessoas. Agora, como qualquer investimento, você tem que entender um pouco também, né? Não basta assim comprar de qualquer pessoa, de qualquer incorporadora, qualquer negócio. E qualquer região da cidade. E porque qualquer imóvel vai dar resultado. Não vai, como qualquer produto do mercado financeiro. E um outro detalhe interessante também é o seguinte, o imóvel, disse muito que imóvel ele é um ativo com pouca liquidez. Ele tem pouca liquidez porque ele é um ativo que custa muito. Assim, quando você vai comprar uma ação, você vai pagar 20, 30 reais. Quando você vai comprar o imóvel, você tem que desembolsar um lote, 300 mil, por exemplo. Né? Então, ele tem essa pouca liquidez. Mas a gente tem que olhar por um prisma interessante, que é o seguinte. Você não encontra uma pessoa na rua querendo te vender uma ação de uma empresa. Você não encontra uma pessoa na rua querendo te vender uma cota de um fundo imobiliário. Ninguém acorda um belo dia pensando, preciso comprar ações do Banco do Brasil, por exemplo, né? Mas você conhece inúmeras pessoas, ou melhor, eu não conheço ninguém que nunca acordou um belo dia e falou assim, preciso comprar um imóvel. Então o mercado imobiliário, o imóvel enquanto investimento, ele tem baixa liquidez, mas a liquidez do mercado imobiliário é considerável, porque se transaciona muito o tempo todo. Você sempre conhece alguém que está vendendo, sempre conhece alguém que está comprando, Exato. alguém que fez um negócio, né? A gente tem aqui no FGE, a gente vai ter alguns eventos que passarem 800 pessoas, 500 pessoas, ou seja, você vê que as pessoas estão procurando. E a casa própria, né, principalmente para nós no Brasil, né, que vivemos uma economia tão volátil, né, a gente falava há 2 anos atrás, 3 anos atrás, de uma taxa de juros, né, e eu queria que depois a gente explicasse um pouco disso, como isso impacta, de 2%, hoje a gente está falando de 13%, né, pode chegar a 14%, alguma expectativa de 10%, então... O mercado brasileiro, ele é um mercado, é uma economia ainda muito instável. Muda a presidência, parece que começa tudo de novo, né? Começa, né? Assim, parece que o país, a cada 4 anos, começa outra Reseta. vez. É diferente se quando você pega algumas economias maduras, né? Que mesmo que haja, né? E depende da ideologia política, mas você vê uma constância do país para um sentido, né? Também essa forma de você comprar, né? Comprar o imóvel próprio, também tem aquela certeza assim da garantia da pessoa, né? Ela traz uma segurança para ela. Bom, pelo menos agora eu tenho a minha casa, né? Nós que estamos
depois que de 2020 para cá, que a FGR começou a construir as casas e vender e financiar, eu tenho muito essa... A gente tem contato com esse cliente de casa e fala, eu realizei meu sonho, né? Porque agora eu estou dentro de um condomínio de Jardins, dentro da minha própria casa. Então parece que aquilo blinda a pessoa de outras dificuldades. Ela fala, olha, posso mudar minha vida financeira, trabalho, mas aonde morar eu tenho. Também tem esse lado psicológico, você que estuda bastante a parte de decisão de compra, né, de neuromarketing. Essa realização da compra da casa também traz para a pessoa uma segurança maior, João? Traz, sem sombra de dúvidas, porque uma casa, ela não é simplesmente um ativo, né? Ela também é um ativo. Mas existe todo um... Quando você compra um título público, você está olhando ali um papel, aspas, né, porque é tudo virtual hoje, que vale dinheiro, uma ação, um fundo imobiliário. Quando você vê uma casa, ela tem uma carga semântica muito maior de segurança, de ser o espaço da família. É mais tangível, é mais né? tangível. É papel, é pedra, né? Vem aqui, ele vai muro. Eu vou morar aqui nesse condomínio, entendeu? Então existe uma carga semântica de significado muito mais forte, né? E outra, pelo valor que você precisa abrir mão para comprar um imóvel, se não tivesse essa carga de significados tão intensa por trás, não se venderia imóveis, porque você provavelmente, com exceção da aposentadoria, é talvez o maior investimento que alguém faz na vida. Né? Inclusive, eu lembro de conversas nossas, você citar assim que é o produto com o ticket médio mais alto que tem. Pô, mas o cara tem uma Ferrari que custa 3 milhões, mas a casa dele custa 10. Assim, dificilmente ele vai ter alguma coisa que custe mais que a casa dele. Imóvel, exato. Então eu penso assim, eu entendo que as pessoas, quando elas compram um imóvel para morar, elas não estão... não é só um ativo. Quando eu vou treinar um corretor, por exemplo, eu digo o seguinte, quando você percebe que a pessoa quer morar naquele imóvel, para de investir tanto tempo falando dele como investimento, porque a carga de significados que vai motivar aquela compra está associada à moradia. É o que você vai fazer aqui dentro. E eu acho, aproveitando o ensejo, eu acho uma grande bobagem, por exemplo, quando eu vejo, às vezes, no mercado financeiro, a crítica do morar de aluguel. Ou melhor, a crítica não, né? A crítica de comprar o imóvel para morar de aluguel. Incentivar as pessoas a morar de aluguel, né? Isso é tão idiota, porque é o seguinte, para uma pessoa alugar, alguém tem que comprar, meu Deus do céu. Tipo, alguém vai ter que ter comprado. Não faz sentido, assim, sabe? Então eu entendo que existe muito preconceito. Então, muita gente surfou ali nesse crescimento do mercado financeiro por conta do crescimento da Bolsa em 2019. Aí veio aquele tombo em 2020 por conta da pandemia, aquela recuperação brusca até o final do ano. 2021 também foi um ano razoável. E é óbvio que quem compra um imóvel, mesmo que seja para moradia e não como investimento, ele gosta de ter feito um bom negócio, né? Mas tudo isso passa por uma conjuntura econômica, né, João? A gente está falando de compra, de investimento e tudo, mas tudo isso num país que oscila muito. Vocês que trabalham tanto com investimento, como vocês têm visto isso, João? A taxa de Selic, o que é essa bendita taxa Selic? Tá. A gente sabe que hoje, né, o público que busca os nossos empreendimentos são públicos que têm bastante acesso à informação, mas a gente quer tentar trazer isso aqui para nivelar para todo mundo, né? Legal. Que está começando a trabalhar agora, que vai vender um condomínio da FGR, o que é essa taxa? Como é que isso pode impactar a vida dele? Tá, vamos lá. Primeira coisa, vamos explicar o que são essas duas coisas, IPCA e a taxa Selic. A inflação, começando pelo IPCA, né? Na verdade, IPCA é o nome do índice, né? Que é a inflação. Quando você vê lá no Jornal Nacional, a inflação do mês tal foi 0,8%. Significa que o IPCA deu 0,8%. Né? E para ficar bem simples para as pessoas entenderem, imagina que você vai no supermercado, escolhe 10 produtos quaisquer, coloca no carrinho, soma todos os valores. Aí você vai lá, pega uma folha de papel e escreve o somatório desses valores e prega no fundo do carrinho. Deu R$100, por exemplo. Ou seja, pouquíssimas coisas hoje em dia, né? R$100. Daqui a um mês, você vai no mesmo supermercado, pega as mesmas 10 coisas e coloca no mesmo carrinho, faz a mesma soma e percebe que deu R$101. Essa diferença de 101 para 100, no caso R$1, foi o quê? 1% de inflação. Então a inflação nada mais é, o índice IPCA nada mais é do que um somatório de vários itens da economia, né? E aí não entram só produtos, entram serviços, uma série de coisas que são monitorados todos os meses e esse aumento que se verifica no próximo mês em relação ao anterior é a inflação. Pronto. Para combater isso, por quê? A inflação ela é
é um organismo com 37,5 de temperatura. Então se você medir sua temperatura agora, quem estiver ouvindo a gente vai ver que está 37,5. O corpo com 35 graus, 33, já deu hipotermia, você vai morrer. Mas um corpo com 40 graus de febre também é muito ruim. Então a inflação ela é boa. Você ter inflação significa o quê? A economia está aquecida. Quando ela começa a subir demais, isso começa a consumir o poder de compra das pessoas. Em outras palavras, o teu ganho financeiro, o crescimento da tua renda não acompanha o crescimento da inflação e isso... Ou seja, esse mês eu peguei 10 itens, o mês que vem com meus R$100 eu vou pegar 9, daqui a pouco eu vou pegar 8, vou pegar 7, então vai diminuindo. Exatamente. Aí o que o governo faz? Ele aumenta a taxa de juros. Por quê? Quando eu aumento a taxa de juros, fica mais caro para eu pegar um crédito. Não na FGR, porque a FGR é pré-fixado, mas inflação, né? Mas se eu aumento uma taxa de juros, você automaticamente vai ter menos pessoas pegando dinheiro para investir em produção, para financiar imóvel, para fazer o que for. Então é menos dinheiro circulando, as pessoas consomem menos recursos e os preços diminuem. Por quê? Menos pessoas consumindo, menos dinheiro circulando, menos a inflação vai diminuir. Então quando você tem um ambiente onde a inflação começa a despontar, o governo aumenta a taxa de juros para conter a inflação. Eu não acredito que a taxa de juros no Brasil vá aumentar esse ano, até porque a inflação está dando sinais de queda, né? A gente ainda tem uma taxa de juros real altíssima. Bacana, João. Queria primeiro te agradecer pelo seu tempo, pelas explanações, trazendo um pouco... eu falo que a gente tem uma vantagem, né, de ter você que eu conheço, né, sei da integridade, sei da forma correta, uma empresa muito séria. A gente vai deixar também aqui na legenda, depois do vídeo no YouTube, né, os contatos, né, depois do Instagram de vocês, se alguém quiser procurar para entender um pouco mais de investimento financeiro e também de mercado imobiliário, né, poder te buscar para ter essas informações. Então eu sabia que você poderia trazer um pouco dessa clareza e do equilíbrio, mas eu queria que você deixasse suas considerações finais, João. Como é que você vê? Você é um cara otimista com a economia? Você é um cara pessimista? Você é um cara otimista com o mercado imobiliário? Eu sempre falo assim, quando a gente entrega um condomínio, a gente entrega uma cidade, porque você tem as pessoas que... Quando a FGR constrói a casa, tem uma série de funcionários que trabalham naquelas casas. Quando entrega o lote, todo mundo vai construir a sua casa. Sim. Mas depois você vai ter as pessoas que terão trabalhar no próprio condomínio, os funcionários do condomínio, os funcionários das casas. Muitas vezes a pessoa monta uma empresa de piscina, então você vai ter um piscineiro para limpar, você vai ter um jardineiro. Eu sou muito otimista com o mercado imobiliário. Eu entrei nesse mercado tem 16 anos e sou completamente apaixonado porque eu vejo o poder da transformação que o mercado imobiliário tem em bairros, em cidades, em como impulsiona como um todo. Mas eu queria que você desse suas considerações finais, como é que você está vendo, né? Você explicou um pouco da taxa Selic, você acredita que vai baixar, mas você continua um cara entusiasta com o mercado imobiliário, você acredita... Queria que você desse eu vou atacar vários tópicos. Primeiro, o mercado imobiliário, ele fomenta o resto. Vou dar um exemplo. Meu pai falava para mim sempre assim, ó, filho, primeira coisa que vai surgir em qualquer bairro é um boteco, uma igreja e um salão de cabeleireiro. Todo bairro nascendo vai ter um boteco, uma igreja e um salão de cabeleireiro. Ninguém monta isso em lugar algum. Eu um belo dia acordei, vou montar uma farmácia... No meio do nada. No meio do nada. Não, primeiro vão as casas, depois vai o comércio, aquilo se solidifica, crescem outras coisas, aí vem os prédios e aí o ecossistema gira. Então, eu acho, mais uma vez, leviano você atacar o mercado imobiliário, sendo que é ele que fomenta a estruturação de toda a cadeia. Uhum. Tá? Hoje a principal, sem sombra de dúvida, a principal forma de investimento no Brasil, nada fomenta mais, nada gira mais dinheiro na economia do que o mercado imobiliário, sem sombra de dúvida. Agora, sobre o mercado imobiliário em si, eu acho que tem muitas coisas a serem analisadas, com exceção de um lugar, Goiânia, cara. Quero agradecer também, aproveitando aí, agradecer a oportunidade. Estou sempre à disposição sua, da FGR. Para mim é uma honra poder fazer parte e contribuir para a construção dessa história. E quem quiser acompanhar, deixar aqui a rede social. João, engraçado, é João.iuno, com Y, que é o nome da empresa de planejamento financeiro. Se você entrar lá, vê só coisa que eu falando de mercado imobiliário. Então você vê que está apaixonou pelo mercado. Está integrado. Então procura lá, João.iuno. Quiser conhecer mais sobre o planejamento financeiro,
as portas estão abertas da Iuno. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho como treinador das imobiliárias, de corretores de imóveis, para entender como que funciona esse universo de neurociência aplicada a vendas, me chama lá que eu vou ter o maior prazer de atender. João, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite tão prontamente. Sempre. Você é um grande parceiro da FGR. Nós montamos um programa nosso dos especialistas. Você foi o primeiro treinador deles, né? Hoje tem vários treinamentos, mas legal. O primeiro obrigatório era ter passado pelo treinamento do João. Então, para a gente é muito bom contar com você, contar com o seu conhecimento, né? A facilidade que você tem de simplificar coisas difíceis, trazendo isso para uma realidade nossa do dia a dia. Né? Acaba que eu converso com todos os públicos. Tenho certeza que muitos dos corretores também que trabalham conosco, eles vão assistir esse vídeo, vão pegar muitos dos seus argumentos, vão mostrar muitos dos seus argumentos, vão poder pontuar bem o que é mercado financeiro, o que é mercado imobiliário, mostrar que os dois têm a sua vantagem, mas eu, como atuante do mercado imobiliário, sempre vou defender o mercado imobiliário. Continuo, acredito totalmente no que você falou, concordo, João. Goiânia é uma capital fantástica para investimento imobiliário, é uma das principais do país, e dentro das principais do país eu tenho certeza que o FGR ainda é o principal investimento de todos eles. Sim. Então, obrigado pelo seu tempo, João. Eu que agradeço. Tá? E quem sabe numa próxima a gente traz você de novo para a gente falar um pouco do neuromarketing e explicar, porque eu tenho certeza que o pessoal ficou curioso também para entender isso aqui um pouco. Bora, com o maior prazer. Bom, obrigado, João. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.